Olá, graça e paz, aqui é a Isabela Andrade, seja bem-vindo a mais um podcast. Bom, você está recebendo esse áudio aí pelo WhatsApp, só para lembrar que também tem um canal no YouTube, onde tem mais vídeos, tanto em áudio quanto em vídeo mesmo, com outros temas, amém? Bom, hoje eu queria deixar uma mensagem com vocês de algo que o Espírito Santo falou muito ao meu coração, que tá lá em Atos 12, não vou ler o texto todo, porque ele é comprido, né? Mas para quem já conhece, é o título Um Anjo Liberta Pedro, né, da prisão. Essa passagem conta que Pedro vai preso por estar pregando o evangelho, né? Na época era Herodes, né, que comandava. E quando ele percebeu que se agradava aos judeus, que na verdade ele começou a perseguir os apóstolos, né? Então ele prende Pedro e coloca Pedro na prisão e decide que vai julgar Pedro, né? Quando passasse a festa da Páscoa, né? E aí a Bíblia fala no versículo 5 que enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. E aí, nos versículos seguintes, começam a contar, né, a forma que o anjo apareceu para Pedro e a forma que ele foi liberto, né, de maneira milagrosa, né. E aí, quando a gente chega no capítulo 12, a Bíblia fala que Pedro se dá conta, né, do que aconteceu, e ele foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. E a Bíblia fala que ele bate a porta no versículo 13 e uma serva chamada Rode, né, foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela fica tão contente que, em vez de abrir a porta, ela corre de volta para dentro, dizendo para todos que estavam lá: Pedro está à porta. Porém, eles disseram: você está fora de si. E aí, diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. E aí a Bíblia fala que ele faz sinal para eles se acalmarem, né? E contou como o Senhor o havia tirado da prisão. E aí, assim que eu li esse texto, a primeira pergunta que me veio à cabeça foi a seguinte, né? A Bíblia fala que a igreja orava para que Pedro fosse liberto, aqueles homens estavam orando para que Pedro fosse liberto. Então, quando Pedro chega na porta, eu fiquei pensando, a reação não deveria ser: Deus ouviu nossa oração, vive, irmão Pedro chegou. Mas não, quando a mulher avisa que Pedro está lá, eles não acreditam. E eu me perguntei: Deus, será que eles não tinham fé? É possível eu orar por alguma coisa e eu não acreditar que aquela coisa que eu estou orando vai acontecer? E o Senhor mesmo assim opera? Eles não tinham fé, é isso? Essa foi a minha pergunta. E aí o Espírito Santo começou a palestrar no meu coração e é o que eu quero dividir com vocês. A resposta que o Espírito Santo me deu foi a seguinte: que muitas vezes, quando a gente ora por algo para Deus, inconscientemente a gente já tem o plano, né? Então, assim, não está escrito isso na Bíblia, óbvio, mas eu acredito que aqueles homens, quando eles começaram a orar para que Pedro fosse liberto, eu acredito que eles acreditavam que, né, Pedro ia ser julgado depois da Páscoa. Então, talvez eles estavam orando para que no dia do julgamento, Herodes percebesse que nada tinha contra ele e libertasse Pedro no dia do julgamento. Eu acredito nisso e foi isso que eu entendi. E eu entendo que quantas vezes nós fazemos isso? A gente ora para Deus nos ajudar em algum problema que a gente está vivendo, alguma causa que você está colocando diante de Deus, mas na sua cabeça, além da solução da causa, você já tem o processo. Como que tem que acontecer. Só que Deus faz as coisas da maneira dele, né? E aí a Bíblia fala que no caso de Pedro, ele simplesmente resolveu libertar Pedro de forma milagrosa, né? De forma exuberante, de forma assim, né? Gerando um testemunho poderoso. Foi a maneira que Deus escolheu. Então, o que eu quero deixar para vocês, e o que foi o que o Espírito Santo deixou no meu coração é: coloque o Senhor sim diante das suas causas, mas não se prenda no processo. O processo, como vai ser, pertence a Deus. Porque a ótica de Deus de fazer as coisas na nossa vida é muito diferente da maneira que a gente entende. Partindo do princípio da prisão de Pedro. Na nossa cabeça, pelo menos na minha,
eu penso, pô, Pedro era apóstolo, estava servindo a Deus, pregando o evangelho e Deus deixou o cara ser preso. Na nossa ótica, Deus poderia ter livrado Pedro, inclusive, da prisão, não deixar nem que ele fosse. Mas Deus permitiu que Pedro fosse preso e nesse processo manifestou um milagre que serviu para impactar tanto a vida de Pedro, alimentar a fé de Pedro, como para alimentar a fé dessas pessoas que estavam orando pela libertação de Pedro. Eu creio que, né, depois desse fato, isso deve ter fortalecido muito mais a igreja e fortalecido muito mais eles a crerem que se orassem, o Senhor manifestaria milagres. Né? Eles puderam perceber que através da oração poderiam, né, mover a mão de Deus em favor deles. Então, assim, quero te animar a no processo, deixar Deus cuidar do processo. Continue colocando diante do Senhor as tuas causas, continue colocando diante do Senhor aquilo que você precisa que Ele resolva, mas deixa que Deus cuide do processo. Às vezes o processo é difícil, né? Nesse caso aqui, Pedro foi preso, estava lá preso, as pessoas não sabiam como que Deus ia libertar. Né? Então, como Deus vai fazer não é da nossa conta. Né? Cabe a nós orarmos, colocarmos diante do Senhor e crer que Deus é poderoso para manifestar, né, milagres na nossa vida. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta manhã, em nome de Jesus.